Fala, minha galera! Galera, seja bem-vindo ao canal do Tom Teoria na Prática, o canal que fala de segurança do trabalho, bem como falamos também de eletricidade. Hoje o nosso tema é interpretando o direito de recusa. Você sabia que o direito de recusa ele precisa ser interpretado? Você sabia que o direito de recusa ele veio para defender a vida do trabalhador? E também, você sabia que o direito de recusa ele foi alterado e foi tirado das NRs e colocado na NR1, que versa sobre disposição geral? Muitos de vocês conhecem o direito de recusa através da NR10, mas não era só a NR10 que versava sobre o direito de recusa. E a gente vai estar vendo também isso aqui nesse material. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação. Pessoal, logo aqui de cara eu trouxe aqui um trecho, do Diário Oficial da União. Através da Portaria 915 de 30 de julho de 2019, a letra do direito de recusa foi alterada. E não só foi alterada a letra, como várias normas que versavam sobre o direito de recusa, hoje esse texto foi suprimido dessas normas e jogado todos na NR1. Então, a Portaria 915 aprova a nova redação da norma regulamentadora número 1, Disposições Gerais, através do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. As normas que falavam sobre o direito de recusa, por exemplo, aqui a NR9, a NR10, a NR13, que versa sobre ali caldeiras, há também a NR20, a NR32, 33, 35, todas essas eram redundantes em falar do direito de recusa. O que essa reforma fez? Suprimiu o direito de recusa de todas essas normas e jogou agora na nova NR1, que mais precisamente nos itens 1.4.3 e 1.4.3.1, que fala sobre o direito de recusa. E é válido lembrar que o texto foi alterado. A definição antiga lá do direito de recusa, pegando como base aqui a NR10 no seu item 10.14.1, dizia o seguinte: os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidência de riscos grave e iminente para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Esse aqui, minha galera, era o texto antigo. Você observa que ele é um texto mais abrangente, porque ele tanto fala na segurança e saúde do próprio trabalhador e também de outras pessoas. Tá vendo aqui? E esse aqui é a definição antiga. Beleza? Então, olha só. Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes. Ou seja, galera, o risco que você constatar, ele deve ser grave e iminente. Porque toda tarefa, toda atividade que você faz, ela pode existir ali um grau de risco. Mas esse risco é grave, esse risco tem que ser grave. E outra coisa, ele deve ser iminente. O que é iminente? É o que pode acontecer a qualquer momento, de forma inesperada. E essa iminência e esse risco grave, ele vem ameaçar a sua segurança e também a sua saúde, ou a saúde e a segurança de outras pessoas. Então, nessa situação aqui, você utilizaria, antigamente, você utilizaria ali o direito de recusa e comunicaria automaticamente o fato ao seu superior hierárquico. E aí esse superior seu iria lá diligenciar medidas cabíveis. Então esse aqui era o texto anterior. O novo texto, como ficou? A definição atualizada, galera, que hoje está valendo é essa daqui. Está lá na nova NR1, que versa sobre disposições gerais. Lá no item 1.4.3 diz o seguinte: o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Observe que o texto foi alterado. Então, olha só,
O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, é aqui que mora o perigo. Tá entendendo, minha galera? Aqui que mora o perigo. Por quê? Qual é a sua visão sobre aquele risco, sobre aquela situação de trabalho? A gente sabe que existem situações que, por exemplo, na elétrica, tem equipe que se recusa a fazer um serviço em determinada instalação porque de fato existe um risco grave e iminente. Só que acontece de uma outra equipe aceitar fazer o serviço. Então, olha só, você percebe que sutilmente o direito de recusa, que era para defender a vida do trabalhador, agora defende a parte legal da empresa. Por quê? Se uma situação, um trabalhador ou um grupo de trabalhadores, uma equipe, na visão deles, observar que aquela situação não tem risco, não existe um risco grave e iminente, eles vão desenvolver a tarefa. E se caso o acidente vier a acontecer, ceifando a vida de vários ou de todos, ou vindo a mutilar alguns, o que a empresa vai dizer? O cara não utilizou o direito de recusa, porque na visão dele, aquilo ali não era perigoso. Ou seja, a responsabilidade saiu da empresa e passou para o trabalhador ali no momento do fronte da guerra. Então é uma mudança sutil e profunda, porque isso aqui muda totalmente o cenário. Então uma responsabilidade que outrora era da empresa, agora passa a visão do trabalhador ali na hora do serviço, na hora ali do calor. Ele toma decisões muitas vezes equivocadas, na emoção, na pressa, e acaba acontecendo um acidente. Essas mudanças sutis no texto mudam muita coisa no dia a dia, na vida real. Então, olha só, mais uma vez, item 1.4.3. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, olha só, envolva um risco grave e iminente na visão dele e na visão do outro. Então, será que João ele vai recusar fazer o serviço utilizando esse direito de recusa? Mas Juraci, ele já na visão dele, ao seu ver, já não é perigosa. Então, você consegue perceber, meu irmão, a situação que nós estamos envolvidos agora. Então é por isso que é importante a interpretação do texto. Não é só utilizar o direito de recusa, não é de qualquer forma. A gente tem todo um parâmetro. Olha só, continuando a leitura. Envolva risco grave e iminente para a sua vida e saúde. Ô, gente, e a vida e saúde do outro? Não tem. Olha só, observe que no texto anterior, eu vou colocar aqui para você, observe que nesse texto, olha o que ele diz. Sempre que constatarem evidência de risco grave e iminente para a sua segurança e saúde ou de outra pessoa. Esse aqui é a definição antiga, que foi suprimida das NRs. Agora, na versão nova, o que é que a gente encontra? Situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, e a do outro não tem mais, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. E não para por aí. Observe o item 1.4.3.1 e continua. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade, enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Observe aqui, galera, comprovada pelo empregador, ou seja, além do trabalhador, na visão dele, ver que aquela situação é perigosa, ponto, beleza, direito de recusa, mas está ainda sujeita à comprovação do empregador para ver se de fato é uma situação perigosa ou não. Ou seja, o trabalhador que está ali no dia a dia, que conhece a atividade que ele executa, conhece a profissão dele e está vendo que a situação é perigosa, numa situação que ele percebeu que é um risco grave e iminente, ainda está sujeito à visão do empregador. Nessas condições aqui, galera, quem é o empregador? Não necessariamente é o cara o dono da empresa, beleza? Muitas vezes o dono da empresa nem entende do serviço, mas pode ser um preposto, pode ser o encarregado de uma equipe, pode ser o mestre de obra na construção civil, pode ser o gerente de uma indústria, pode ser o próprio técnico em segurança,
Então, a visão do empregador nesse contexto aqui pode até ser o próprio empregador, mas caso ele não conheça ali a lida do serviço, essa situação tem que ser comprovada por um preposto dele, que representa o empregador. Aí é aquela situação que eu falei, pode ser um encarregado, pode ser um gerente, pode ser um mestre de obra, pode ser um técnico de segurança, pode ser um engenheiro de segurança, pode ser um engenheiro civil. Então, dependendo da situação, ainda esse direito de recusa tem que ser comprovado pelo empregador. Você consegue entender, galera, a mudança sutil que acontece nas normas e você percebe que precisa ser interpretado? Não basta só a situação ser perigosa, tem que ser um risco grave e iminente. E você percebe que as mudanças vão tirando a proteção do trabalhador e vão dando proteção para a própria empresa. Porque se o trabalhador em uma situação disser que consegue fazer a atividade e ele vier a óbito ou se acidentar gravemente, a empresa vai logo dizer: ah, mas por que ele não utilizou o direito de recusa? Ele não soube ver a situação, então fica bem mais fácil, no caso de um litígio judicial, o advogado da empresa defendê-la e o trabalhador ficar como culpado. Então é por isso que é importante o canal do Tom, para estar orientando você, meu amigo. Porque você conhece das suas atividades, mas muitas vezes você precisa conhecer também e interpretar os seus próprios direitos. Muito cuidado na hora de utilizar o direito de recusa. E outra coisa, nunca foi fácil utilizar o direito de recusa. Porque muitas vezes a empresa acha que o cara está fazendo um corpo mole, acha que o cara é preguiçoso, acha que o cara está querendo arrumar problema, acha que o cara está querendo fazer mutim, só porque utilizou o direito de recusa. E não obstante, aparece uma equipe ou um colega que diz: não, eu faço. E aí que acaba com tudo. Então, às vezes, o cara vai lá, faz, não acontece nada e o cara fica feio na foto. Mas não, galera, não permita que esse temor tome conta de suas decisões. Porque é a sua vida que está ali no fronte de guerra. É a sua vida. Se na sua visão aquela situação é grave e iminente, é um risco grave e iminente, automaticamente chame o seu superior hierárquico, é aquele cara que está lá com você, que é o seu líder, e avise a ele que a situação não dá para desenvolver nenhuma tarefa, porque pode gerar um acidente para ti. Pessoal, essa interpretação é uma observação fiel do novo texto da NR1, que versa agora sobre o direito de recusa. A partir do momento que ele diz no seu texto que o trabalhador, onde a seu ver aquela situação seja de risco grave e iminente, automaticamente ele está entregando na mão do trabalhador interpretar se a situação é perigosa ou não. Mas muitas vezes o trabalhador toma uma decisão de adentrar naquele ambiente perigoso para poder fazer bonito para a empresa, para fazer bonito para o encarregado, para tentar achar uma posição de destaque, para conseguir receber ali uma gratificação de uma meta. Então, às vezes, ele coloca a vida dele em risco. Então, quando no texto antigo isso era vedado, a partir do momento que o direito de recusa fosse conclamado, automaticamente a responsabilidade passava para a empresa. Se ela insistisse em dar seguimento àquela atividade perigosa e acontecesse alguma coisa, ela que iria lá responder legalmente sobre aquela postura. Hoje não. Hoje o texto ficou fragilizado, fico até sentido por isso. O direito de recusa ele veio para defender a vida do trabalhador e agora a gente vê essa situação aí. Compartilhe esse material com as pessoas que você conhece para que as mesmas também possam saber e até se defender em uma situação perigosa. Então, pessoal, é isso. Interpretando o direito de recusa é um oferecimento do canal do Tom. Só para finalizar, direito de recusa está agora na nova NR1, que versa sobre disposições gerais. E todas as normas, galera, as normas, elas são harmônicas. Então, todas as normas podem recorrer à NR1 quando se tratar de direito de recusa. Beleza? Eu sou o Tom Winer e você está no canal da informação.